Olá, você está começando mais um Infomoney na Bolsa, edição de fechamento. Hoje é dia 21 de setembro de 2017. Agora são 5 horas e 20 minutos para você que está acompanhando ao vivo pela Infomoney TV ou pelo Facebook. E Bovespa teve o seu pior pregão em setembro. Mas calma, não é motivo para pânico. O fato é que o Bovespa fechou com queda de 0,53%, voltando aí um pouquinho em relação às máximas históricas renovadas na semana passada. É uma queda sutil? É uma queda sutil, mas o fato é que a gente não tinha caído tanto assim nesse ano. O pior pregão antes desse foi 0,45% de queda na primeira ou na segunda semana do mês. Antes disso, a gente só tinha caído mais que 0,53% só em agosto, no dia 30 de agosto. Então, apesar da queda de 0,5%, o mercado teve o seu pior pregão no dia, apesar das boas notícias, né? Foi o terceiro pregão seguido que a Bolsa chegou a cair quase 1%, mas na terça e na quarta a gente se recuperou e fechou praticamente estável. Hoje a gente fechou com queda de 0,5%. E diferente dos últimos 2 dias, tivemos boas notícias hoje, né? Na terça teve aquele pânico instantâneo que logo se dissipou com a pesquisa mostrando o Lula forte nas eleições de 2018. Ontem tivemos uma reunião do Federal Reserve trazendo sinalizações um tanto dúbias sobre o que pode acontecer com o mercado. Isso trouxe uma certa incerteza. Mas hoje, quinta-feira, tivemos 2 sinais excelentes para o mercado que derrubaram os juros, tiveram forte queda. Primeiro foi o IPCA 15, aliás, um deles foi o IPCA 15 às 9 horas, divulgado, que ficou levemente abaixo do esperado. Mas o principal deles, às 8 da manhã, o relatório trimestral da inflação, mostrando que uma projeção maior para o PIB no próximo ano, uma projeção menor para a inflação e uma inflação em 2019 e 2020 em linha com o que a gente deve ver em 2018, isso nas projeções do Banco Central. Na opinião dos economistas que a gente conversou, o Banco Central mostrou que o piso da Selic não vai ser 7%, pode sim ser 6,5%. Bom, essa foi a principal notícia do dia. Também tivemos rebaixamento do rating da China, tivemos alguns indicadores importantes nos Estados Unidos, tivemos o envio da nova denúncia contra o Temer para a Câmara dos Deputados, mas a expectativa é que isso seja barrado nas próximas semanas pelos deputados. Tivemos até o Meirelles falando que a privatização o IPO dos Correios seria uma boa estratégia para, ao invés da privatização. Eu não sei quem compraria ações dos Correios hoje em dia, mas enfim. Essas são as notícias do dia. A principal dela ficou com o relatório trimestral de inflação, trazendo uma grande chance de quedas mais fortes na taxa de juros. Bom, agora vou acompanhar aqui pelo Facebook a análise do Rafael Ribeiro, vai trazer uma análise gráfica. Rafinha, primeiramente, bem-vindo de volta. Ontem esteve fora e eu quero, antes que você faça a análise do Ibovespa, do dólar, claro, mostra para o pessoal o trade da Vale que você recomendou. Era um trade até a gente chamou de ousado, porque sim, era contra a tendência. Trade vendido, a operação continuou e deu um resultado positivo muito bacana. O trade foi fechado hoje, né, Rafa? Isso, exatamente. Bem, primeiro, boa tarde. Sobre Vale, esse foi o trade aqui, ó, na tela. O papel ele fez esse pivô de baixa, confirmou esse pivô de baixa no dia... Exatamente aqui no dia 14, né, quando ele abriu com esse gap de baixa de R$ 34,00, perdeu R$ 34,45. E hoje atingiu o objetivo, exatamente entre 32,62 e 32,38, que era aqui o objetivo do pivô, e aqui um topo, o último topo rompido muito importante, tanto que o papel reagiu bem, né? O papel chegou a cair 3% no intraday, voltou bem, deixou um candle de indefinição aqui nessa região de suporte. Então, claramente, para zerar, né? Foi uma operação, deu cerca de 5%, claramente zero nessa operação, e agora pode ser que o papel, vamos dizer, trocar a mão, né? Porque testou um suporte muito importante, deixou uma sinalização de candle de reversão sobre também a banda inferior de Bollinger. Então, expectativa de um repique para a Vale nos próximos dias até a região de 33,78. Então, deu esse resultado bastante 5%, bastante satisfatório, tratando-se de uma operação contra a tendência. Só sobre Vale a pena comentar, né, que o minério de ferro vem queda livre, ajudou bastante nesse trade, né? Acho que o minério chegou a 15% de queda nesse mês. Exato. Hoje teve mais uma queda forte, enfim. O que a gente brinca aqui quando vai... Por que a gente não coloca Vale na carteira Infomoney? Porque às vezes que eu coloquei Vale ou Bradespar, acabei perdendo dinheiro por conta justamente dessa incerteza do minério de ferro, né? Então,
A Vale, para quem tem aquela posição de longuíssimo prazo, gosta de uma empresa que tem exposição a dólar, paga bons dividendos, a Vale é uma boa alternativa. Mas no curto prazo, meu amigo, é minério de ferro. Todo mundo achava que a China ia continuar firme e forte e o minério já cai 15% nesse mês, voltando para os 70, quase 60 dólares. Enfim, é um mercado muito incerto. Agora, Rafa, responde a pergunta que não quer calar. Essa queda de 0,5%, eu estou errado de falar que não precisa se preocupar? Ou os gráficos dão uma sinalização de que podemos ter uma correção mais forte? Não, você está certo. Uma correção, um detalhe interessante aqui, são 3 candles de indefinição, exatamente como esse movimento aqui. Ó. Quando o mercado fez aquela bandeira de alta, né, que deu todo esse movimento que a gente acompanhou. São esses candles aqui. O mercado ele para respirar um pouco. Né? O ideal, sempre pelo conceito da análise técnica, é voltar para a média móvel de 21, enfim, tem toda a questão técnica de correção, mas como o mercado está muito forte na compra, talvez seja o mesmo movimento que ocorreu aqui no finalzinho de agosto. O mercado fica congestionado por um pouco tempo, deixando esses candles de indefinição, ultrapassa, no caso seria superar o último topo histórico, aqui na verdade é 76.419 e retomar o movimento de alta para ir buscar a banda superior do canal de alta de longo prazo, que é a região de 80 mil pontos. Então, segue o otimismo, só anula esse cenário se o mercado voltar a negociar abaixo dos 72.925, que está muito longe. Então, siga otimista com o Ibovespa, porque qualquer correção até aqui 74.196 é oportunidade de compra. Vislumbrando esse cenário aqui, que foi marcado em agosto. Tá? E o que chama atenção, chamou bastante atenção nesses últimos dias, foi o dólar. O comportamento do dólar. No próprio Infotrade, eu comentei sobre a probabilidade do dólar ficar congestionado entre 3,156 e 3,116. E o dólar realmente fez esse movimento. E chama atenção por quê? Com a alta que a gente acompanhou nessa semana, ele deixou para trás esse canal de baixa de curtíssimo prazo, está muito próximo de deixar para trás também a média móvel de 21, esse é ponto fundamental. Por quê? Se o dólar conseguir romper o 3,156, forma um pivô de alta, que seria primeira perna de alta, correção, e aí você tem uma projeção de um repique até 3,185. Tá? Muita atenção ao 3,156 para o dólar. Rompendo esse patamar, você acha que vale uma compra, então, para ter nesse alvo em 3,155? No curtíssimo prazo, sim. Interessante, hein? Essa aí eu quero ver. A gente estava até conversando. Se você olhar o fluxo, não diz isso, né? Você olha o fluxo, as captações, diversas captações de captação da Petrobras, da Suzano, da Cosan, tem muito fluxo indo para o Brasil. Mas graficamente, olhando aqui pelo gráfico, há a expectativa de um repique para o dólar. E que, querendo ou não, cabe com aquela análise do Ibovespa, que pode ficar um pouco congestionado, recuar um pouco. Então, vale bastante atenção a esse movimento. Tá? Bacana. Bom, já olhamos Vale. Quais outras blue chips você vai olhar? Petrobras e bancos? Petro e bancos, né? Tá, então aí depois quero ver se você tem algum destaque, porque tem gente pedindo demais as ações Eletropaulo. A gente vai ter que falar o que aconteceu com a Eletropaulo. Tá bom. Petrobras foi o seguinte, né? Eu comentei que o papel tinha perdido volatilidade, que era para zerar por aqui. Ontem rasgou forte, superou a linha de tendência de baixa de longo prazo. E agora quem ainda acha que Petrobras nesses níveis tende a ficar congestionado, porque essa faixa de resistência é muito importante, essa região de R$16, é uma faixa de resistência muito forte para Petrobras, acho que vai ficar parado. Eu sigo com a mesma opinião. Quem tem Petrobras, acho que vale a pena zerar nesses níveis. Uhum. Falando sobre bancos, Banco do Brasil estava um pouco atrasado em relação aos outros bancos privados, né? Deixou para trás esse canal de alta. Vamos deletar aqui. E foi testar o último topo, né? Quer dizer, ultrapassou a máxima histórica e segue com sua tendência de alta principal logo após o rompimento dessa região dos 32 e 32. Então, espaço ainda de valorização para Banco do Brasil. Novas compras se o papel voltar para a região de 33,76, 33,60. Excelente movimento de Banco do Brasil. O JP Morgan fez um relatório hoje, chamou o banco de Deep Value Story, né? O termo Deep Value eles usam para quando uma empresa
cujo valuation está extremamente depressivo, vamos dizer assim, extremamente aprofundado. É uma ação que está muito barata na visão do JP Morgan. O papel estava bem distante de Itaú e Bradesco, agora já voltou até a mesma performance no acumulado dos últimos 4 meses. Exato. Os outros bancos, Rafinha? Tá, Itaú, mesmo cenário para o Ibovespa, tá? Deixou esses candles de reversão, qualquer correção até 42,10 é nova compra, é um papel muito forte. E Bradesco respeitando esse canal, tá? Também, 34,70, novas compras para Bradesco. Vamos agora falar sobre os papéis. Um papel que me chamou bastante atenção hoje foi Eco Rodovias. Eco Rodovias, papel que ganha com a queda de juros, isso, né? Exatamente, é exatamente isso que eu ia falar. Tem o call de juros e chamou muita atenção por quê? O papel, ele fez uma correção, voltou a negociar acima da média móvel de 21 e deixou um candle de reversão, fechou na máxima, o volume foi dentro da média, atingiu a média, fechou na máxima, um candle sinalizando a retomada da tendência de alta principal. Então, seria, superou a máxima de hoje, o papel aciona a compra e tem como objetivo o seguinte, o nosso objetivo não é o 11,52, o objetivo é romper o 11,52, formar o pivô de alta para ir testar o 12,25 também é uma resistência muito importante no longo prazo. Então, espaço para um upside de cerca de 9%, e o stop, no primeiro momento, deve ficar abaixo dessa linha de tendência de alta, aqui do canal de alta. Então, o stop da operação deve ficar, no primeiro momento, abaixo do 10,71, abaixo de 10,70. Se o papel, por um acaso, perder a média móvel de 21, que seria o setup de compra, aí eleva o stop. Tudo isso vai estar no Infotrade de amanhã, às 7 horas da manhã. Eu vou fazer essa recomendação. Tudo isso vai estar bem detalhado no Infotrade. Bacana, Rafinha. Tá? Bom, tem mais alguma ação? A gente pode ir para os pedidos? Vamos para os pedidos. Olha, são 2 principais. O primeiro é Eletropaulo, que, aliás, também gostaria de saber o que aconteceu com a empresa, mas o fato é que a ação derreteu na Bolsa hoje. Olha, pessoal, Eletropaulo é um exemplo muito importante do que é o stop. A necessidade de você estopar uma operação. Lembra quando eu mandei a recomendação de compra aqui no rompimento 16,07 e o papel estopou no 15,54? Estopou, zera, sai do papel. Por quê? Olha o que pode acontecer. Se você ficar no papel, prejuízo gigantesco. Hoje o papel caiu 10,80. Então, quando eu aciono stop, é melhor você perder 4%. Foi no que a operação aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Deu 3,5%. Agora, se você tiver... Não, na verdade foi aqui, né? 4%. Imagina, segurando 16%. É muito importante estopar. É ruim? É difícil, não é fácil. Eu sei que não é fácil. É uma missão que é complicada. Mas é um ponto muito importante para o trader, a gestão de risco. Você perdeu 3%, 4%. Por exemplo, um trade que eu fechei em BB Seguridade deu 8%, de raia deu 9%. Então você vai recuperar. Perde 3%, se deu errado o setup, é porque alguma coisa aconteceu. Não fica tentando, torcendo, não, vai voltar. Não volta. São pouquíssimas vezes que volta. Tá? Esse é um grande exemplo de que a gente tem que estopar a operação. E acho que mais do que ficar na torcida, né, o problema de você não seguir a sua metodologia é que você fica completamente vulnerável. Né? A questão é que você entrou naquele papel aceitando que você sairia no preço tal. E se você não saiu nesse preço, assumindo esse prejuízo, se o papel cai mais, você vai acabar ficando, bom, e agora, o que eu faço? Você fica num barco sem rumo, né? Então, você fica meio boiando agora, exatamente, com um papel com prejuízo de 15%. Exato. Rafa, outro pedido que veio aos montes aqui, tá. A Gerdau. Gerdau também, né? Gerdau a gente fez uma recomendação nessa superação, o papel estopou aqui, foi aqui nessa recuperação, aqui na verdade foi em R$12 que a gente mandou comprar, então deu um stopzinho de 4%, na verdade foi aqui, ó. A gente rompeu aqui, ó.
Deu 3,5%, 4%, vai juntando tudo, e o papel confirmou a perda do 11,78. Então a expectativa do papel é voltar para a região de R$ 11,00, 10,70. Então a mesma situação. O papel desconfigurou o setup. Desconfigurou o setup, sai do papel e espera uma outra oportunidade. Não, mas o papel pode voltar para... Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o futuro. Talvez volte para 12,62, mas não deu certo, não deu certo. O importante é que quando você perder aqui, eu procuro buscar um risco-retorno, perder 3,5%, 4% para tentar buscar 8%, 10%, entendeu? Esse é o tipo de operação que a gente tem que fazer. Legal, tá? Rafa. Bom, para finalizar, vamos dar uma passada rapidinha no gráfico de Fleury, papel que a gente deu compra anteontem, comentamos na Infomoney. Sim. A compra foi oficializada ontem e o papel vem andando muito bem. Muito bem. Papel... com certeza não, mas tem uma cara de fazer o mesmo movimento que esse aqui, ó, né? Tá vendo? Fez essa barra, supera essa região aqui de 29,70. Tem como objetivo inicial, principal aqui, a região de 32,30. Então, tranquilo. E acho que o que chama mais atenção de Fleury é isso aqui, ó. O papel, ele está em cima, respeitando a média móvel de 21 semanas. Pode ver que guiou o papel em toda essa alta que a gente acompanhou aqui em 2016. O papel testou, iniciou um movimento de alta. Foi bem próximo, iniciou um movimento de alta. Então, tranquilo. O papel para carregar mesmo, com expectativa de rompimento de topo e busca de novas máximas. Bacana. Bom, para quem quer saber por que a carteira Infomoney encarteirou Fleury, entra lá no meu blog, Investidor de Sucesso, lá no Infomoney. A gente fez a postagem ontem mostrando o preço de entrada, quais ações que a gente tirou da carteira para encarteirar esse papel. Gostaria de agradecer ao Rafael Ribeiro pela análise. Para quem quer ver mais análise técnica, amanhã, 7 horas da manhã, o Infotrade vai estar lá com análise de Bovespa, dólar, blue chips e a ação do dia que vai ser a Eco Rodovias, como ele já anunciou. E a gente se vê amanhã, sexta-feira, ainda bem, com mais um Infomoney na Bolsa. Tchau!